Olá, pessoal. Para dar então uma finalização ao assunto que a gente estava estudando na aula passada, nós vamos entender o que é a base de um espaço vetorial. Na aula passada, nós vimos como identificar se um conjunto de vetores é linearmente dependente ou linearmente independente. Esse conceito vai ser muito importante na aula de hoje, já que esse conjunto, se ele for linearmente independente e capaz de gerar os demais vetores do espaço vetorial, então é que ele vai ser conhecido como base do espaço vetorial. Veja que nós temos aqui duas condições, né? Gerar todos os demais vetores e ser LI. E é exatamente isso, é assim que você identifica se um conjunto é ou não é base daquele espaço vetorial. Lembrando que o espaço vetorial não tem uma única base. Existem diversos conjuntos que podem ser base daquele espaço vetorial. Basta então que ele atinja esses dois requisitos, certo? Então eu tenho ali um conjunto de vetores V1, V2, Vn, que está contido dentro de um espaço vetorial V. Se for LI, né, se eles forem linearmente independentes, e gerar o espaço V, então esse conjunto vai ser uma base de V, ok? Então eu vou fazer essas duas análises, tá? Então eu vou fazer uma análise aqui, ó, para CLI, né, a combinação linear que gera o vetor nulo só é possível se todos os coeficientes forem zero, isso aqui diz que ele é LI, e gerar o espaço V significa uma combinação linear deles, gera um vetor Vzinho que é todo e qualquer vetor de V. Então eu vou pegar um vetor genérico daquele espaço vetorial, ok? Ah, se o meu espaço vetorial tiver uma regra de formação, beleza, então eu tenho que pegar um vetor genérico que atenda aquela regra de formação, tipo x igual a 2y, né? A gente vê esse tipo de espaço. Se ele for o espaço do R2, é um vetor XY qualquer. Se ele for no espaço do R4, é o XYZW, vamos supor. Ok? O X1, X2, X3, X4. E aí eu vou ter que analisar essas combinações lineares que gerem esse vetor aqui, quaisquer que sejam as suas coordenadas dentro do espaço vetorial V. Beleza? Vamos ver isso na prática, como é que isso vai acontecer. Tá? Então, vamos provar que alguns conjuntos aí são bases do R2. Tenho dois exemplos. Letra A, um conjunto formado pelos vetores 1 e 1. Então esse aqui é o meu vetor V1, tá? E menos 1 e 0 é o meu vetor V2. Beleza? Então tá aqui os dois vetores. O que eu tenho que provar? Primeiro, que ele é linearmente independente. Ou seja, que a combinação linear deles para gerar o vetor nulo só é possível se α1 e α2 forem zero. Isso foi o que a gente viu na aula passada, né? Lembra que eu multiplicava o α1 e o α2 nos vetores, somava, chegava numa igualdade vetorial assim. Essa igualdade vetorial me levava para um sistema de equações, e aí eu ia resolver esse sistema. Esse sistema aqui sempre homogêneo, para verificar LI ou LD é sempre um sistema homogêneo. Então bastava verificar se esse sistema tem uma solução única, SPD, então ele seria linearmente independente. No caso aqui também eu posso verificar facilmente que o A1, o alfa1, né? Aqui eu chamei de alfa. Ah, o alfa tanto faz, tá? Alfa1 é zero, beleza. Se eu substituir alfa1 por zero aqui, eu vou ter na outra equação que alfa2 também é zero. Conclusão, esse conjunto é linearmente independente. Adianta isso só? Isso já faz dele uma base? Não, não faz. Eu tenho que atender as duas condições. Inclusive, a gente vai ver exemplos mais para frente que até atendem uma das condições, mas não atende a outra. Tá bom? Então vamos lá. Segunda condição, eu tenho aqui então que α1 vezes o vetor V1 mais α2 vezes o vetor V2 igual a xy. Quem que é esse xy aqui, né? É um vetor V qualquer que pertence ao R2, né? Ele pertence ao espaço vetorial que eu estou trabalhando. É essa a definição do vetor V, um vetor qualquer. Então eu vou ter que achar um alfa1 e o alfa2 agora, né? Diferente desses, né? É outro problema aqui. Eu tenho que achar alfa1 e alfa2 em função de xy, capazes de construir xy.
Vamos analisar então. Mesma multiplicação, mesma igualdade, também vai me levar para um sistema de equações. Nota que a segunda equação diz que α1 igual a y, então beleza. Usando α1 como y na primeira equação, eu tenho que y menos α2 igual a x. Posso tirar o y subtraindo e depois multiplicar por menos 1, ou trocar aqui ó, o α2 e o x de lugar, né? Porque ele vai somando lá, o x vem subtraindo aqui, ficaria y menos x. Então, α2 igual a y menos x. Conclusão. Isso aqui mostra para mim que ele é capaz de gerar? Sim. Por quê? Eu posso fazer a prova real. Se eu pegar o α1, que é y, vezes o vetor v1, que é 1 e 1, mais o α2, que é y menos x, vezes o vetor menos 1 e 0, eu vou ter aqui, o primeiro vetor vai ficar y, e o segundo vetor vai ficar menos y mais x e 0. Quando eu somar, esse y com esse menos y vai zerar, vai ficar só x. E y mais 0, y. Ou seja, essa combinação linear me gera um vetor xy qualquer do R2. Entendeu? Então é isso que eu vou buscar. Eu vou buscar os coeficientes em função de x e y, em função das coordenadas do vetor que eu tenho lá. Então isso me garante que ele gera o R2. Conclusão, se ele é LI e ele gera o R2, então ele é uma base de R2. Beleza? Esse é o caminho para provar que um conjunto é uma base de um espaço vetorial. Mais um exemplinho aí, exemplinho bem tranquilo. Inclusive eu consideraria aí você parar o vídeo e tentar fazer os mesmos passos que eu fiz antes para provar que isso daí é uma base, tá bom? Creio que você já fez, então vamos dar continuidade aí. Vou buscar verificar se eles são linearmente independentes. É lógico que fazendo aí essa multiplicação e somando os vetores, eu vou chegar em α1, α2 igual a 0, 0. A única solução possível para isso é que os alfas sejam 0. Então, ele é linearmente independente, não tenho dúvida disso. Primeira situação verificada. Segunda situação, a multiplicação vai gerar o xy. Nota que essa multiplicação vai me dar o mesmo vetor daqui, o α1, α2. Então esse cara vai ser igual a xy se o α1 for x e se o α2 for y. Pronto. Então, provei que ele gera também R2. Logo, esse conjunto é uma base da R2. Só que essa base não é uma base qualquer, tá? Essa base 1001, ela é conhecida como base canônica do R2. As bases canônicas são algumas bases especiais. Uma base canônica é a mais comumente usada para um espaço vetorial. E geralmente ela é formada... Ela é formada por vetores unitários e ortogonais 2 a 2. Tá? E ela é muito utilizada porque é a mais simples de você escrever os vetores em função dessa base canônica. Por exemplo, no R3 é o 10001100001. Normalmente, quando a gente trabalha lá em geometria analítica, a gente chama esse vetor de I, esse vetor de J e esse vetor de K. Ok? São os vetores I, J e K, são os vetores da base canônica do R3. Tá bom? No R4, o que vai mudar? 1000, 0100, 0010, 0001. É a base canônica do R4. Eu tenho a base canônica do Rn, que vai ser a mesma ideia. Então você vê que essa coordenada 1 começa na primeira coordenada, depois vai para a segunda, depois para a terceira, para a quarta, para a quinta, até chegar na enésima coordenada na base do Rn. Posso ter bases canônicas de espaços vetoriais que não são iguais a esses vetores de ênupla, Por exemplo, aqui, ó, matriz 2x2, 1001, 0100, 0010, 0001. É a base canônica da matriz 2x2. Tá? Também temos, por exemplo, o espaço vetorial dos polinômios. Quem que é a base canônica do espaço Pn? São os polinômios de grau menor ou igual a n. Então eu tenho o 1, que é no grau 0, o x, que é no grau 1, o x ao quadrado, que é no grau 2, e assim por diante até chegar no x elevado a n. Tá ok?
Então essas são as bases canônicas. São bases com vetores unitários, ortogonais 2 a 2, e muito interessante isso aqui, é a base mais simples de eu escrever um vetor em função dessa base. Na aula de hoje ainda a gente vai falar sobre componentes de um vetor. E quando eu faço as componentes de um vetor em função da base canônica, ela é muito fácil de enxergar. Tá ok? Bom, para o próximo vídeo, nós vamos ver alguns exemplos de conjuntos que não são bases e como provar que eles não são bases. Tá bom? Vou parar por aqui para não ficar um vídeo muito extenso. No próximo vídeo, então, a gente verifica isso.